Cris, será que todo problema que eu tenho é emocional? Escutei essa pergunta ontem de uma paciente e com muito carinho tive que responder ela que não. Mesmo eu sendo terapeuta, trabalhando com dores somáticas, gente, dores que se materializam na tua estrutura, no teu organismo, que vêm do emocional, afirmei para ela ter cuidado de quem ela escuta esse tipo de frase, que tudo tem origem no seu emocional. Tá? Vamos esmiuçar um pouquinho, eu quero trazer para vocês a explicação que eu também trouxe para ela ontem. Gente, o emocional, ele vai se impactar na função de todas as células do teu organismo. Existe uma teoria muito legal que é chamada de epigenética, gente. Essa teoria, ela rege aí a medicina já há alguns anos, não é tão conhecida por esse termo, agora começou a se difundir um pouco mais ela, mas ela foi criada por um pesquisador, um biólogo chamado Bruce Lipton. E o que ele fazia lá no passado? Quando começou-se a falar em células-troncos, ele era um biólogo, pesquisador de universidade, e o que ele fazia? Ele pegava as células-troncos naquelas plaquinhas de Petri, são as plaquinhas de laboratório, tirava o núcleo da célula, que era até então que se conhecia como o cérebro da célula, né? E pegava aquela célula esnucleada, seja sem o núcleo, e se colocava numa plaquinha de Petri com células, por exemplo, do tecido ósseo. E aquela célula-tronco virava tecido ósseo. Aí compreendeu-se que o verdadeiro cérebro, né, da célula, na verdade é a membrana, que é a camada ao redor da célula, o envoltório dela, e não o núcleo, que é onde tem o DNA. Então, ele foi o precursor dessa teoria da epigenética, que diz que nós não somos reféns da nossa hereditariedade, como diria o grande professor Mário Ribeiro, e sim, nós com hábitos, estilos de vida, podemos modular a expressão do nosso DNA. Inclusive, a gente já teve a honra de ter uma palestra diretamente com o Dr. Bruce, e foi incrível ele explicando a biologia em pormenores, como acontece esse processo na fisiologia. Então, sim, gente, quando a gente entende que a membrana é o verdadeiro núcleo da célula, a gente vai compreender que o ambiente onde essa célula está é o que vai moldar ela. E o nosso ambiente ele é composto pelo que nós pensamos, pelo que nós ingerimos, pelo que tomamos contato, por um fungo que está no ar que respiramos, por todas essas questões. Então, o ambiente dos seus pensamentos, sim, determina a expressão da sua célula, se ela vai ser uma célula saudável ou uma célula doente. Quer dizer que todas as causas de doenças vêm única e exclusivamente do emocional? Não, porque pode ter uma questão bioquímica. Você pode ter, por exemplo, a deficiência de vitamina D, a tão famosa depressão do inverno que acontece nos países nórdicos pela baixa incidência de luz solar, consequente à baixa incidência aí da vitamina ou do hormônio D. Então, quando a gente vai aprofundando esse conhecimento, essas correlações, a gente compreende que o ambiente dos pensamentos, ele molda, sim. Então, se eu pensar que eu sempre vou ser doente, se for uma pessoa com um pensamento muito para baixo, muito desanimado, sim, eu vou ter uma probabilidade maior porque esse ambiente está ruim. Mas a gente não pode esquecer que várias coisas integram esse ambiente. Entendendo isso, a gente vai para o segundo passo. Existem algumas linhas aí, como por exemplo a medicina germânica, né? Que é uma linha que diz, por exemplo, onde cada dor do corpo está, o que aquilo ali simboliza como um conflito emocional. Eu particularmente já estudei muito dessa linha, mas eu não concordo 100% com ela, tá, gente? Porque não quer dizer que a pessoa tem dor no joelho porque ela não tem uma decisão que leve ela adiante. Essa seria a explicação, assim, a grosso modo, tá? Muitas vezes a gente vai ter alterações biomecânicas no modelo neurofaciogênico, né? Para quem não sabe, por exemplo, é muito mais fácil você ter uma dor a nível de joelho por uma tensão dural. E o que é isso, Cris? Imagina que no seu crânio, mais ou menos dessa altura do nasal, a gente tem uma camadinha que reveste toda a sua medula e o seu crânio, que vai até no seu cóccix. E essa camada são as camadas meníngeas. E uma delas é o saco dural. E se você tiver qualquer alteração, por exemplo, um distúrbio respiratório, se foi uma criança que nasceu cheia de sinusite, teve muita otite e todas essas questões, você vai ter tensões nesse saco dural que vai alterar toda a tua biomecânica, a sua postura, gente, sua musculatura, a informação que vai via metâmero lá no sistema nervoso autônomo vai estar alterada. E daí você vai ter uma dor,
porque você teve um processo de infecção crônico e isso gerou tensão a nível dural, entende? Não necessariamente é algo emocional, então a gente precisa ter muito cuidado. Um outro exemplo muito comum que acontece com dores que sim são somatoemocionais, gente, porque esse é o foco do meu trabalho, não poderia falar de outro assunto aqui com vocês, são dores, por exemplo, na região de ombros, pescoço, né, cervical alta ou lombar bem baixa, para assim, da altura do rim para baixo. São dores mais clássicas, realmente, de um problema que materializou no seu corpo via emocional. Isso porque o estado de tensão que vai, né, informação de comando que vai via nervo vago, que para quem não sabe é um dos 10 pares de nervos cranianos que nós temos, que não só manda informações do sistema nervoso para o corpo, como também capta informações do corpo e manda para o cérebro. E esse que é o maior parzinho de nervo, tá, gente? Que faz aí 80% mais ou menos da função do nosso corpo, desse controle de informações de tudo o que acontece. Ele vai modular, se a gente está num estado de alerta, num estado de agressão, toda a sua vascularização, toda a resposta imunitária, toda a parte bioquímica, para onde vai cada nutriente no seu corpo. Ele é o gerente do seu corpo, gente, o sistema, né? E esse nervinho, ele vai falar, por exemplo, assim, se você está em estado de alerta, o estômago funciona aí com menos fluxo de sangue, porque se você não está percebendo, a Cris está em estado de alerta. Então vamos liberar mais glicogênio na musculatura dela para ela ter um estado de pretensão ou fáscia, que é o envoltório do músculo. Fica com uma contração aí leve para que ela tenha força para dar um soco e sair correndo no instante que ela precisar. Aí você vive com essa tensão aqui, vai lá, faz massagem, dá 2, 3 horinhas, está tudo tenso de novo. Isso é um sinal clássico de uma dor somato-emocional. Quer dizer que o seu corpo está em estado de alerta, tá? O emocional não é a única coisa que dá alerta nesse sistema, tá? Focos biológicos, focos de agressões, no geral, geram esse distúrbio, seja um canal infeccionado no seu dente, seja um patógeno, né? Um parasita, por exemplo, no seu organismo, ou um trauma somatoemocional. Até mesmo, né? Um dia muito estressante do seu trabalho, você sente essa tensão e esse cansaço. E a mesma coisa acontece na região da sua lombar. Por quê? Em cima do rim fica uma glândulazinha chamada de adrenal. E a adrenal é a glândula responsável por fazer aí a produção de colesterol e também vai fazer o eixo HPA do seu organismo. E quando a gente trabalha incessantemente nesse estado de alerta, a gente vai exaurir essa glândula, que vai espasmar o músculo do quadrado lombar, que é esse músculo que geralmente fica mais cansadinho ali na lombar. Então, se você tem esses 2 sinais, eu olharia isso como uma possível dor somática e iria investigar o seu emocional. Tirando isso, é muito difícil que a sua dor seja única e exclusivamente emocional. O que você precisa, talvez não é de um terapeuta ou um psicólogo, né? Que são profissionais que sempre vão ajudar, eu mesmo sou terapeuta, mas talvez se você está buscando tratar a sua dor, você não precise disso. Você precisa de alguém que olhe o seu corpo como um todo e entenda dessas cadeias lesionais e de sistema nervoso autônomo para poder te ajudar. Aqui na clínica, quem faz essa parte para mim é o Dr. Murilo José Tambosi. Meu marido, ele é fisioterapeuta, osteopata e especialista na parte de saúde, de medicina funcional integrativa. Então, eu brinco que ele cuida da parte física e bioquímica, eu cuido da parte emocional e energética. E assim a gente consegue ver esse todo do paciente e integrar todas essas questões. Mas entenda e tome cuidado com essa vulgarização aí de que todo problema agora é emocional, toda dor no corpo é emocional, ou que nem eu vi um post de uma terapeuta falando que todo problema de não engravidar é um bloqueio uterino, gente, em relação ao pai. Gente, calma, absurdos. A pessoa pode ter uma deficiência hormonal, né? Pode ter uma baixa progesterona que impede a anidação ali do óvulo no útero. Existe uma série de questões. E eu falo esse cuidado e trago isso como alerta porque, embora sim, eu já tenha atendido alguns pacientes que estavam em processo de fertilização, que estavam nessa busca já há mais de 10 anos e que graças a esse trabalho em conjunto com o Murilo, a gente alinhando a parte emocional, a parte bioquímica,
Porque convenhamos, quem que não fica desanimado depois de mais de 10 anos tentando engravidar e não conseguindo? Então sim, aquilo ali vai gerar uma dor de angústia, de ansiedade. E em algumas pessoas que têm traumas ligados à sexualidade, sim, a gente pode ter um prejuízo na modulação que vai na produção hormonal, mas não é todo mundo que tem esse problema. Geralmente são questões bioquímicas que, se tratadas, suplementadas da forma correta, a gente consegue resolver. E esse alerta vai porque quando uma pessoa está com dor, ela está fragilizada. E daí ela precisa de alguém que traga confiança. E muitos profissionais, infelizmente, eles se aproveitam de forma talvez inconsciente, por ausência de conhecimento mesmo, de que nem tudo é só emocional, gente. E vendem isso para a pessoa e ela fica ali presa naquilo, enquanto às vezes uma simples reposição de nutrientes e de hormônios feitas da forma correta, hormônios bioidênticos, né? Eu não sou a pessoa que pode falar disso, gente, não sou autoridade no assunto, sou apenas uma curiosa. Mas se você faz esses ajustes completos, você consegue sim chegar a uma resolução desse caso e parar de ficar sofrendo com isso. E o vídeo de hoje, por mais que se delongou um pouco, ele tem esse objetivo de esclarecimento. Cuidado, porque anos de sessão de terapia não é normal. Anos de sessão de tratamento para qualquer dor, gente, não é normal. Isso só quer dizer que você não está tratando a causa que gera desequilíbrio no seu corpo. E cuidado, porque muitas vezes os profissionais, por inconsciência mesmo, de não conhecerem, né, esse sistema tão a fundo, não saberem avaliar ele, diagnosticar por ele, acabam ficando presos a conceitos que talvez, né, são olhados de forma isolada, como os exemplos que eu dei antes ali de dores que dizem ser emocional e que nem tudo realmente é emocional, e acabam muitas vezes aí fazendo as sessões e sessões e sessões e sessões de atendimento para uma pessoa que está com dor e sofrimento, e isso não é legal. Eu, ao menos, não gosto de trabalhar assim. Espero que esse vídeo consiga te esclarecer um pouco, dirimir um pouco das dúvidas que possa ter sobre o que de fato é emocional e o que não é. E se você está na dúvida, tem alguma questão com muita dificuldade, você pode me mandar aqui no comentário do YouTube ou lá no meu Instagram. Eu sempre abro caixinha de perguntas nos stories. Vai ser um prazer poder te ajudar. Casos mais específicos, sim, a gente precisa fazer a avaliação, um processo terapêutico, gente, mas eu brinco que o pior paciente que eu já atendi até hoje, a gente levou no máximo 5 atendimentos. Às vezes é um trabalho em conjunto, eu com o meu esposo, às vezes com outros profissionais também que fazem parte dessa equipe, mas que a gente consegue sim fazer um começo, meio e fim. Eu acho que se não tem fim, né, não é resolução, é só alívio de sintoma, e daí aquele problema fica voltando de uma forma ou de outra, e eu acredito que não seja exatamente o que você quer, tá? Uma ótima semana, que fiquem com Deus, tudo de bom.